eu não vi ele. Boa noite, professor. Laís também está por aqui. Oi, Laís, tudo bem? Quanto tempo? Oi, boa noite. Tudo jóia? Tudo bem? Legal. Só dar mais um tempinho aí, pessoal, mais uns 3 minutinhos, a gente já começa, né? Vamos dar aí mais uns 3 minutinhos de tolerância. E aí, Laís, está muito corrido esse semestre? Na realidade, eu já terminei, só faltou eu concluir o ENAD mesmo. Ah, é? Eu Nossa, estou então, fazendo agora. bom que sobra tempo para você estudar para o ENAD. Dá para fazer tranquilo. Marcelo, acho que eu não dei aula para você. Já dei aula para você? De sobrenome, nome e sobrenome, eu não estou lembrado. Também não lembro. Você de qual unidade você é? Eu dei aula para Santa Amaro, mas já faz uns 2 semestres, três semestres atrás. Então, provavelmente, não dei aula para você, não. O Pedro. Ô, Pedro, tudo bom? Quanto tempo? Tudo jóia? Tudo bem, e você? É verdade, né? Semestre passado travava sempre, né, com você. Verdade. Tomara, mas vai ficar gravado aqui também, Pedro, né? Aí depois eu vou compartilhar essa gravação também. Só estou dando mais um minutinho aqui para ver se entra mais alguém aqui, né? O horário é um pouquinho ruim também, né, em virtude aí de que muitos trabalham, né? Mas é importante aí essa discussão sobre o tema no ENAD, né? Legal, Pedro. Bom, deixa eu compartilhando aqui, está gravando, está tudo certinho. Deixa eu já compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão visualizando aí um documento em Word, pessoal? Pedro, Laís, está aparecendo para vocês aí? Sim. Legal. Bom, gente, vamos começar então, né? Para respeitar aqui o tempo de vocês, né? Vocês entraram aqui no horário correto. A Beatriz também acabou de entrar. Oi, Beatriz, tudo bem? O Thales também. Então, vamos dar sequência aqui nas nossas atividades. Então, a proposta é de que toda quarta-feira tenhamos discussões sobre temas relacionados ao ENAD, né? E não necessariamente só o ENAD, né? Esses temas para concurso público, para entrevista de emprego, obviamente, conhecimento ele não fica restrito a uma única prova, mas, né, há uma importância fundamental agora no ENAD, né? Esse ano, as provas do ENAD serão aí para ciências sociais aplicadas e a economia, né, inclui justamente aí nessa linha de ciências sociais aplicadas. Na quarta passada, o professor Miguel discutiu com vocês sobre economia brasileira, né? Obviamente que algo bem pontual, bem específico, né? Essa oficina aqui de 1 hora e meia, ela não tem esse compromisso de discutir todo o assunto, que seria impossível, né? Você discutir aí 3 semestres em um encontro, né? Mas
já é um ponto de largada em relação ao ENAD, né? Eu peço aí que vocês se dediquem ao ENAD, né? O ENAD, ele vem na nota, né? Vem no diploma, melhor dizendo, né? Então, isso é que vocês vão carregar para a vida inteira, né? Então, eu participei do ENAD da minha faculdade há 15 anos atrás e, né, a nota do ENAD vem né, comigo, né? Para sempre, né? Nem que eu queira, né, eu vou retirar a nota do ENAD. Então, é algo muito importante. Tem a questão também que agora, né, diversas empresas também tá considerando o ENAD em relação aí a processo seletivo, né? Então é algo muito importante. Ó, o Guilherme está aqui. Oi, Guilherme, tudo bom? Eu vi que você entrou, aí eu pensei assim, ué, será que o Guilherme entrou no lugar errado? Mas que legal, seja bem-vindo aqui e, né, qualquer coisa pode interromper aqui e também colaborar, né? Até, Guilherme, nessa UC, né, a nossa oficina aqui está chamada microeconomia, né, que é a parte aí mais das escolhas individuais, né, tanto do produtor, do consumidor, né, e também tem a questão relacionada a setor público, né, essa questão de maximização de bem-estar, né, mas também tem a discussão relacionada a empresas, né, e relacionada à sustentabilidade, né, relacionada às externalidades, né. Eu até trouxe aqui uma questão do ENAD que traz sobre governança corporativa, né, que é mais a linha da administração, né, o professor Guilherme aqui é da administração, né, e que traz as questões dos pressupostos microeconômicos. Então, são áreas, né, interrelacionadas, né. Então, vamos lá. Legal, Guilherme. Vamos lá. Pessoal, então vamos começar então, né? Para a gente ter um espaço curto aqui de tempo, né? Os demais vão entrando aqui. O Miguel também está aqui. E vamos lá, né? Vamos lá que o tempo urge. Bom, o nosso tema proposto aqui é justamente microeconomia, né? Para vocês, agora com o currículo E2A, né, ela acaba sendo renomeada de Economias de Empresas e Sustentabilidade, que contempla justamente os tópicos, né, de economia da produção, que discute, né, a questão, né, crucial das empresas, que é justamente essa maximização de lucro diante aí das suas restrições de custos, né, e a gente vai discutir um pouquinho aí algumas questões ligadas à economia de empresas. Também na nossa UC, como eu falei com o Guilherme e com todos, né, obviamente, também tem a questão da sustentabilidade, com esse viés relacionado à economia dos recursos naturais e ambientais, que tem essa linha também, né? Existem diversas teorias, né, da área ambiental. Uma dessas teorias é justamente a aplicação da microclássica, né? A microeconomia clássica traz justamente os pressupostos, tanto da teoria do consumidor quanto da teoria do produtor, né? Eu vou aí ao longo das discussões, das questões, trazer aí alguma ideia, né, ou né, os principais pressupostos que são muito importantes, né, para a resolução das provas, né? Aqui ver o que o Guilherme, o Pedro está comentando aqui. Ele está citando a questão dos bens públicos, né, que está na nossa UC de setor públicos, mas também está aqui na economia de empresas, né, que é a parte aí de maximização do bem-estar coletivo, e traz essa ideia, né, de equilíbrio geral, e o papel, como que o Estado deveria atuar para a maximização do bem-estar público, né? Então, ambas as UCs acabam abarcando também o tema aí relacionado à economia do setor público, né, ou o papel do setor público na sociedade. Mas vamos lá, né, para a gente ser mais sintético aqui, em virtude do tempo, qual é a proposta de hoje? Eu trouxe algumas questões, obviamente não são muitas questões pelo tempo, e até, né, para não assustá-los, né, estou brincando aqui, mas
né, eu acho que a gente tem que começar justamente aí das questões, entre aspas, um pouco mais fácil, né, até lá no ENAD tem essas questões, né, questões fáceis, questões difíceis, questões mais complexas. Então, eu trouxe 5 ou 6 questões que discutem alguns conceitos introdutórios, né, como eu falei, a microeconomia, né, se a gente pode dividir a economia, né, alguns estudiosos que dividem a economia em 2 grandes campos, outros, né, consideram a econometria e o desenvolvimento econômico também como áreas, né, mas, né, vamos focar aí em 2 grandes campos de estudo da economia. Então, você tem, de um lado, a macroeconomia, que vocês terão aula aí com a professora Renata na próxima quarta, não essa próxima quarta que é feriado, mas, se eu não me engano, no dia 26, né, a conferir no calendário, que trata dos grandes agregados macroeconômicos. Então, se eu falo em taxa de desemprego, eu estou preocupado, obviamente, que se eu estou desempregado, isso me afeta, né? Mas, né, na macroeconomia, você trabalha esses grandes agregados macroeconômicos, ou seja, a taxa de desemprego, ou seja, o somatório dos desempregados no país, né, que é mensurado aí mensalmente pelo IBGE. Né? Quando eu falo inflação, eu não estou preocupado com um aumento individual de um produto específico, né? Mas do agregado de todo o mercado. No caso do IPCA, do IGPM, acaba sendo uma cesta, né? Uma composição de cestas de bens, né? Obviamente é uma proxy da realidade, acaba sendo aí um modelo, né, que se chega aí um preço médio, né, bem próximo, ou uma tentativa de ser essa aproximação da realidade. Então, isso é a macroeconomia. No outro campo, né, e não divergente da macroeconomia, elas se complementam, temos a microeconomia. Né? O que é a microeconomia? Ela traz as decisões individuais. Se, de um lado, você tem a macroeconomia que traz a ideia do agregado, né, o PIB. O que é o PIB? Somatório das riquezas produzidas de bens e serviços acumulados no país. Né? O PIB oficial aí é divulgado anualmente. Né? Aqui na microeconomia, a problemática é justamente essas questões individuais, né? Questões individuais, tanto ao nível consumidor, né? Trouxe questões aqui referentes ao nível consumidor e ao nível produtor. Então, se olharmos a questão do consumidor, né? A primeira questão aqui que eu trouxe justamente aborda a temática teoria do consumidor, é né? Uma questão aqui do ENAD 2005, que traz justamente os pressupostos da teoria do consumidor. Então, qual que é a preocupação fundamental do consumidor? Obviamente, aí, buscando o grande objetivo, né, da microeconomia clássica, na teoria do consumidor, é, obviamente, um modelo, né, uma simplificação do mundo real, mas é retratar qual é o grande objetivo do consumidor, né? Então, pensando aí que os consumidores são racionais, ou seja, ele utiliza todas as suas informações disponíveis, a busca sempre é a maximização do seu bem-estar, né? A maximização da utilidade, né? Então, eu quero, diante, né, já falando aqui de uma restrição, né, todo modelo, toda discussão econômica tem, né, a questão da escassez, né, a alocação de recursos escassos, e o consumidor também se depara com essa escassez, né? Qual é a limitação do consumidor, né? Eu quero maximizar meu bem-estar. Então, como que eu maximizaria meu bem-estar? Consumindo mais, viajando todo ano, trocando de carro todo ano, mas o que me limita, né? Qual é a minha restrição? É a minha renda, né? Aqui na microeconomia, nas provas, vocês vão se deparar com o termo restrição orçamentária, né? O que é restrição orçamentária? É a minha renda, né?
E a renda, diferente de salário, né? O salário tem aquele salário do mês, né, que pode ser sua renda, sua única renda, mas, né, em geral, você tem outras formas de rendimento, poupança, herança e, né, por aí, por consequência, né? Então, o grande dilema do consumidor, da teoria do consumidor, é essa, né? Eu quero maximizar meu bem-estar, né? Óbvio que é algo um pouco subjetivo, né? Tem até, o Pedro citou aí um Nobel de Economia, né, na parte de setor público, né, ou de a participação do setor público na economia, não lembro exatamente o ano, mas teve um Nobel em economia que foi um psicólogo, né, que ganhou esse Nobel justamente trazendo aí uma aplicação de uma economia comportamental, né, que envolve justamente a teoria do consumidor, né? O que afeta o consumo? Obviamente, você tem algumas variáveis que afetam o consumo, o preço, a renda, a sazonalidade, mas você tem um fator muito subjetivo, né, que é o gosto, né, ou, aqui na microeconomia, chamada de preferências, né? A questão da preferência é algo muito subjetivo, né? Então, nessa questão, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa teoria do consumidor, né? Professor, Oi? tá Pode falar? funcionando aqui? É, Tá então sim, pode beleza. falar. Só para quem quiser saber, que citou, né, o psicólogo, Ah, sim. eu acho que é o Daniel Kahneman. E É tem outro ele também que mesmo. eu Uhum. esqueci o nome, que ele tinha um nome meio esquisito, que ele também, junto com o Richard Thaler, quem quiser saber, tem um livro sobre história do pensamento econômico, especificamente sobre economia comportamental, que chama Misbehaving, que é Uhum. desse cara também, que ele conta a história da construção da economia comportamental. Uhum, né? Que traz justamente essa relação, né, da psicologia com a economia, que tem grande relação. A economia não é exata, né? Consequentemente, questões subjetivas, elas têm um peso grande na tomada da decisão, né? Aqui na nossa microeconomia clássica, a gente considera que os consumidores, eles são racionais, né? Mas mesmo o mercado financeiro, você tem essa quebra desse pressuposto, né? Nem sempre os indivíduos agem de forma racional, como é caracterizado lá, né, naquela teoria do mercado financeiro do efeito manada, né? Mas vamos aqui tocar adiante e trazer essa questão, né? Então, antes de ir para a questão em si, eu resolvi trazer aqui, não vai ser uma aula, obviamente, gente, eu só peguei aqui uma parte importante da aula, que a questão traz justamente a questão do equilíbrio do consumidor. Então, vamos, né, até ler a questão, e depois a gente vai um pouquinho para a teoria, só porque vocês, né, entendam aí a aplicabilidade da teoria para a resolução dessa questão. Então, ele coloca justamente, olha, o equilíbrio do consumidor representa na qual o indivíduo, agindo racionalmente, ou seja, né, ele toma suas decisões aí com todas as informações disponíveis, né, então ele tem uma abordagem racional, né, na sua escolha, atinge a máxima satisfação ou a máxima utilidade com o mínimo de esforço, ou seja, eu quero ter meu bem-estar lá em cima e eu quero, né, o menor esforço possível, né? Lá na macroeconomia, né, tem aquela discussão, né, do trade-off renda-lazer, ou seja, eu quero tornar minha vida uma festa, né? Então, né, seria o meu bem-estar, mas para que eu participe de festas, para que eu viaje, para que eu tenha lazer, eu preciso trabalhar, né? Então, ali o lazer é considerado como algo bom e o trabalho nem tão bom assim, mas é o mal necessário, porque justamente eu tenho que ter, né? Se eu não trabalho, eu não tenho renda, se eu não tenho renda, eu não tenho bem-estar, eu não tenho lazer e, consequentemente, bem-estar. Então, mais ou menos nessa linha, né? Então, eu quero a máxima satisfação, eu quero o menor esforço possível, né? Isso seria a escolha ótima. Entretanto,
eu tenho uma limitação, é essa questão, né, que eu falei. Eu tenho a limitação que é a minha renda disponível, né? Então, todos vão se deparar com essa renda, né, com essa limitação de renda, seja o indivíduo com a renda menor, né, ou o indivíduo com uma renda maior, né? Ou seja, os recursos são escassos, independente desse seu nível de riqueza, né? E aqui ele coloca, né, que eu respeito a minha restrição orçamentária, que seria justamente essa possibilidade do gasto. E ele supõe justamente que Q1 e Q2 representam, respectivamente, os bens refrigerantes e pizza. Obviamente, pessoal, isso é para facilitar, né, a nossa vida, né? Os modelos econômicos, né, como qualquer outra área da ciência, o modelo é a simplificação do mundo real, né? Então, para simplificar, para que se compreenda melhor a proposta, em geral, trata aí um consumo de dois bens específicos. Na economia, óbvio, né? Na realidade, você tem aí a possibilidade de consumo de muitos outros bens, né? E ele coloca, eu tenho disponível aí o consumo de dois bens, né? Seria pizza e refrigerante, e também aí as curvas de indiferença. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as curvas de indiferença para vocês, que é o 1, o 2, o 3, né? Que seria justamente o conjunto das curvas de indiferença, eu tenho justamente o que caracteriza como mapas de indiferença. E a reta B seria a restrição orçamentária. Ou seja, né, eu tenho... O que seria a curva de indiferença? Seria justamente a combinação que eu teria, no nosso caso aqui da proposta da questão, seria essa combinação ótima de refrigerante e pizza que me traria justamente o bem-estar, né? O máximo bem-estar, né? Considerando aí meu ponto de vista individual. Então, só para trazer um pouquinho de conceito, para ficar um pouquinho mais compreensível essa discussão, eu não vou me alongar aqui na teoria do consumidor, é muito vasto a área da teoria do consumidor, mas é importante que se tenha a compreensão, pelo menos, os principais pressupostos, que é as preferências do consumidor, né, as restrições orçamentárias e a própria questão da escolha do consumidor. Como que ele toma, né, suas decisões diante das restrições orçamentárias, visando aí uma escolha ótima. Então, isso seria aí a parte crucial da teoria do consumidor, né? Então, a teoria do consumidor ou comportamento do consumidor descreve justamente isso, como que os consumidores, né, alocam a sua renda, né, entre diferentes bens, né, e considerando justamente essa maximização de bem-estar. Então, essa é a grande busca e é o grande dilema do consumidor. Qualquer consumidor, né, mesmo inconscientemente, né, a gente toma essas decisões aí ao longo do nosso dia a dia, né? Então, o que seriam essas curvas de indiferença, né? Trazendo alguns conceitinhos importantes, né, em relação ali na questão ele fala, né, que o consumidor tem como sua escolha dois bens, pizza e refrigerante. Então, seria sua cesta de escolhas assim, né, de um caráter bem simplificado. Então, tenho ali, no caso, duas cestas, né? Cesta A, refrigerante, a cesta B, pizza, né? E aí eu tenho algumas questões, né, que eu tenho uma questão que essas cestas, né, visando a maximização, eu tenho a questão da integralidade, ou seja, as preferências são completas, né? Eu posso preferir A ou B, né? B em relação a A, ou C indiferente às duas, né? Então, você tem essa questão da completude, né? Em relação a cesta de bens. Transitividade, eu posso preferir A em relação a B, B em relação a A, né? Então, essa questão de transitividade, né? Que é uma teoria matemática, né? Que no caso aqui não se aplica tanto, né? Que a gente está com apenas dois bens, né? Tem aquela questão de transitividade. Se A é preferível a B e B é preferível a C, A é preferível a C, né? Tem
aquela teoria de conjuntos lá da matemática. Uma questão importante que eu acho que para a resolução dessa questão em específico é que vocês tenham a noção justamente da questão do mais é melhor que menos, né? Tem essa discussão lá nos livros da microeconomia, né? O que seria o mais melhor que menos, né? São os bens bons, sendo redundante, né? Lá nos livros falam bens bons, que seria aquilo que me dá nível de satisfação, ou seja, me dá bem-estar, né? O mais é melhor que menos se aplica em coisas boas. Então, por exemplo, poluição, violência, né? Eu não aplico essa questão do mais é melhor que menos, né? Então, tem essa questão, ou seja, no nosso caso, quanto mais eu consumir de pizza e refrigerante, vai ser melhor, vai maximizar o meu bem-estar, porque eu estou considerando que esses bens, eles são bens bons, né? Então, tem esses três pressupostos que são importantes no entendimento, no que se refere aí à teoria do consumidor, né? E vamos pular aqui, né, só para que vocês notem o que seria essa curva de indiferença, né? Então, considerando aqui que eu tenho dois bens, no nosso caso, né, considerando aqui, peguei aqui do Pindyck, né, ou Pindyck, alguns falam assim, né? Aqui tem vestuário e alimentos, né? A gente poderia nos referir aqui entre, por exemplo, pizza no eixo vertical e refrigerante no eixo horizontal. E essa curva de diferença, ela justamente me dá todas as combinações possíveis, né? Só a curva de diferença, né, ela vai ser o ponto determinante para a minha tomada de decisão? Não, né? Eu quero estar na máxima curva de diferença, ou seja, quanto mais refrigerante e mais pizza eu consumo, mais eu maximizaria o meu bem-estar social, né? Obviamente que tem aquela questão lá, né, que a gente discute lá da utilidade marginal decrescente. À medida que eu consumo mais de um bem, ele acaba reduzindo a minha utilidade, consequentemente, reduz aí o meu prazer, né? Mas vamos nos focar justamente na questão, né, de que qual é o meu objetivo? Que eu esteja na curva de diferença máxima possível, né? Então, aqui seria essa combinação aí entre refrigerante e pizza, né? Então, aqui tem justamente uma representação de um mapa de indiferença, né? O que seria o mapa de indiferença? Seria quando eu tenho um conjunto de curvas de indiferença. Lembrando, né, que as curvas de indiferença são essas combinações ótimas, né? Entre, no nosso caso, pizza e refrigerante, né? Só isso resolve o meu problema, pessoal? O que vocês acham? Só eu tendo essa compreensão de que eu quero me posicionar na mais alta curva de indiferença, já vai me dar um resultado ótimo? O que vocês acham? Basta essa questão de mais é melhor que menos? O que vocês acham? Ou Tem a limitação do orçamento. né? Eu justamente, né, óbvio, eu gostaria de estar na curva de diferença mais alta possível, ou seja, mais diferente dessa origem aqui, né? Por exemplo, aqui, qual que seria a curva de diferença ótima, né? Seria a U3. Por quê? Por exemplo, aqui, nesse ponto A da U3, eu estou consumindo aqui mais refrigerantes e mais pizza, né? Tem que fazer a combinação aí no gráfico, né? O que você está consumindo mais de que aí, né? Mas não importa, né? Na combinação dos dois bens, eu tenho aí um consumo maior. Mas tem essa limitação que o Pedro, né, corretamente destaca, que é a questão da restrição, né? O que seria essa restrição? A minha restrição orçamentária, né? Acho que eu tenho aqui, um slide que traz, né? Seria, né, ó, a linha de orçamento também, vocês poderão aí se deparar com esse termo. Linha de orçamento, restrição orçamentária, né? O que seria a minha restrição orçamentária? A minha renda, né? Eu quero fazer tudo o
o que me impede? Me impede justamente aí a minha restrição orçamentária. Isso vale para todos os indivíduos. Tá ok? Pessoal, ficou compreendível aí para vocês, pelo menos aí uma noção geral, o que seria aqui quando ele fala, olha, né, ele quer maximizar o seu bem-estar, que é a sua satisfação, utilizando o menor esforço possível, ou seja, ele quer consumir, né, a maior quantidade possível, tanto de pizza e refrigerante. Entretanto, ele tem uma restrição. Qual seria a restrição dele? A possibilidade de gasto. Está claro isso para vocês aí? Qual é a questão, né? Qual é o questionamento e um pouquinho aí da teoria para a resolução dessa questão? Deu para entender mais ou menos? Eu acho que eu sintetizei aqui o máximo da história. Está dando para acompanhar aí? Pedro, a Ariane, a Beatriz que está por aqui, a Deise entrou aqui também, a Evelyn, sempre são os guerreiros, né? A Laissá. Tudo bem, pessoal? Posso tocar o barco aqui? Tá dando para pegar aqui a lógica da questão? Sim? Essa questão é a questão de teste? De objetivo? É a questão do ENAD, né? Essa questão aqui do Sim. ENAD, 2015, não lembro agora exatamente qual foi, né, a questão, né? Mas retirei lá da prova do ENAD, tá? Até um conselho, pessoal, para vocês estudarem aí para o ENAD, depois a gente pode até passar lá o link, né, do INEP, tem ali acesso às provas, ao gabarito, e até nas questões discursivas tem a questão do padrão resposta esperada. Então, acho que é um bom caminho para que vocês aí estudem, né, e tenham É um que essa bom... daí eu acho que tem a ver com a. Ó, desce um pouco. Eu acho que tem a ver. Que ele está falando do o mapa de indiferença, né, não é restrição orçamentária, o equilíbrio do consumidor. Eu acho que ele está querendo falar da tangenciamento da reta orçamentária com a curva de indiferença. Que é aquela parada, né? Se a curva de indiferença for de baixo, você não está no. E Isso. estiver tangenciando, né? Se ela não estiver tangenciando, Uhum. seria a mesma coisa que você tá numa curva de indiferença mais baixa, você poderia estar numa mais alta. Isso. Eu acho que isso daí. É bem isso mesmo, que é o ponto ali de maximização, né? Que eu estaria numa curva de diferença mais alta possível. Por que mais alta possível, né? Porque eu tenho uma restrição que é justamente a renda, né? Até aproveitando que o Pedro, né, traz aí essa questão, né? Ele praticamente já respondeu a questão, né? Mas Eu não vamos sei lá, né? qual a alternativa que é, só. Que eu não Vamos, li tudo ainda. É que eu bati o olho e aí mas eu não sei qual que fala isso. Não vamos parei para ler. começar. Calma. Vamos começar de trás para frente aqui. Por exemplo, na E, né, na questão E, fala, olha, né, eu não terminei aqui, talvez aqui. Nessa situação, o consumidor restará em equilíbrio. Qual seria esse equilíbrio? Maximização de bem-estar, né, considerando aí a sua restrição orçamentária, ou seja, ele deseja consumir o máximo possível de refrigerante e pizza, então, ele gostaria de se localizar, por exemplo, nessa curva de inferência aqui, né, nesse mapa de inferência que eu mostrei aqui, na U3, né? Ou seja, o máximo consumo possível. Mas o que limita? Justamente a restrição orçamentária, que é a sua renda. Então, né, o equilíbrio seria essa combinação ótima diante da sua restrição orçamentária, né? Então, vamos lá aí. Aí coloca assim, esse equilíbrio se dará na curva de indiferença U3, a mais afastada possível da origem, né, pois corresponde à utilidade máxima que o consumidor pode atingir. Vocês acham que essa é correta? Né? Ele está certo que ele coloca, né, que qual é o meu objetivo? Que eu consuma o máximo possível. Né? Então, ele coloca aqui na curva de indiferença U3, eu teria justamente aí o máximo consumo possível. Mas só esse posicionamento da curva de indiferença me basta? Não, né? A gente acabou, né, o Pedro acabou de colocar aí que eu preciso de combinar
o máximo consumo, que no caso maximiza o bem-estar, com a minha renda, que é a restrição orçamentária. Então, essa está errada, tá, pessoal? Justamente que ele condiciona apenas ao posicionamento máximo, mas é a minha renda, né? Eu tenho que levar em consideração a minha restrição orçamentária, tá? Então, essa não estaria correta. A D, né? No ponto em que o consumidor adquire mais pizza, pois nesse caso, pois nessa curva de diferença, o consumidor adquire mais de Q2 e menos de Q1, né? Lembrando aqui, né, que Q2 e Q1 seria justamente o consumo de refrigerante e pizza, respectivamente, né? A questão da maximização não está nessa, né? Não está nessa questão de consumir mais pizza ou mais refrigerante. É indiferente, né? Lá na microeconomia discute, em geral, né, o que eu desejo. Eu vou desejar consumir só pizza. Olhando aí, na média, não, né? Eu vou comer pizza sem nada, eu vou engasgar, né? Eu vou querer só refrigerante? Também não, eu quero uma combinação, né? Então, é um caso geral, obviamente, na escolha do consumidor, em média, você tem uma combinação das duas coisas, ou seja, dos dois bens, né? Então, não tem essa história, né, de que eu vou consumir, na minha questão de maximização, eu vou consumir mais pizza e menos, né? Como que ele coloca aqui? O consumidor consome mais pizza, né? E aí, justamente aí, e menos que, né? Não, né? Não é essa a questão, né? Isso aí seria a combinação, mas não é o ponto justamente aí de maximização, né? Porque essa escolha de mais pizza e menos refrigerante, ou vice-versa, né, não está condicionando aí a maximização, ou seja, a mais alta curva de indiferença. E essa combinação dessa curva de indiferença com a minha renda, né, que vem naquele contexto lá da matemática, que é a questão da otimização, ou seja, da tangência, ou seja, aquele ponto máximo que eu teria entre consumo diante da minha renda. Então, essa questão está errada, né? Agora, C, né? A C coloca assim, nos pontos que tangenciarem a reta orçamentária, ou seja, né, eu passo exatamente em cima, né, ou seja, em um único ponto, tangência é um único ponto, ou seja, uma condição de máximo, independente da curva de indiferença. Não, porque se a minha renda, por exemplo, se a minha renda, né, minha renda estiver possível, né, que eu consuma na U3, para que eu vou consumir na U1, que eu teria aqui um consumo menor, né? Então, sempre essas questões que colocam, né, independente, exclusivamente, né, dá para correr delas, né? Então, é uma dica aí, né, para eliminação, caso aí gera uma dúvida. Aqui, justamente essa. É importante o ponto de tangência da curva de indiferença, da curva de indiferença e da minha restrição orçamentária, né? Então, aqui, eu poderia consumir mais, né, se a minha restrição orçamentária contemplasse aí a curva de indiferença, por exemplo, aqui a U3, né? Então, essa questão está errada, né? A B, no ponto que o consumidor adquire mais pizza e menos refrigerante, pois o consumidor não gosta de refrigerante, né? A questão não é essa, né? Tem um caso específico lá na microeconomia, né? Lá nos livros, vocês podem depois estudar depois, que é a solução de Canto, né? O que seria essa solução de Canto? Se eu não gosto, né? Aqui ele coloca, né, que eu não gosto de refrigerante, então eu vou consumir toda a minha renda em pizza. Mas aqui ele não coloca que mesmo nessas condições, né, que, digamos que se eu não gostasse nada de refrigerante, só consumiria pizza, eu teria que respeitar a tangência, né, dessa curva de indiferença, consumindo todo a pizza, né, com a minha restrição orçamentária, né? Mas é um caso
bem específico, né, o chamado solução de Cantor. Mas, em geral, você combina os dois bens, né? No nosso caso aqui, pizza e refrigerante. Então, também não é esse caso, tá? Mesmo eu não gostando de um produto, digamos que eu não goste, que acaba sendo um caso, acaba sendo uma exceção, né, porque é uma regra, eu optaria, não, eu teria que respeitar a minha restrição orçamentária e essa tangência da minha curva de indiferença mais alta, respeitando essa minha restrição orçamentária. E a letra A, né, que é a correta, ela coloca justamente isso que o Pedro, né, discutiu, né? Na mais elevada curva de diferença, né, ou seja, se eu estou na mais elevada curva de diferença, isso pressupõe que eu consuma mais, né? Que tangencia a reta orçamentária, ou seja, a minha renda, independente da demanda mais de que um ou mais de que dois, né? A discussão aqui, pessoal, não está, né, aqui no nosso caso, colocando aqui pizza no eixo horizontal e refrigerante no eixo vertical, no meu interesse não é se eu consumo mais pizza ou mais refrigerante. Não está essa discussão aqui, né? A discussão aqui é que eu tenha o máximo consumo, que eu esteja consumindo, maximizando o meu bem-estar, independente aí dessa combinação. Óbvio que eu sou racional, né? Eu vou combinar ali algo, né? Em pares, digamos assim, né? Então, a tendência é que eu tenha um consumo, assim, mais ou menos no meio, né? Porque eu teria aí um consumo aí mais, como eu posso dizer, mais compartilhado, né? Uma compra casada, um consumo casado, digamos assim, né? Ou seja, não adianta eu consumir só refrigerante, e não adianta só eu consumir pizza, né? Eu quero uma combinação ali que fica mais ou menos o meio disso aí, né? Né, por exemplo, eu quero estar nessa curva U3, mas eu tenho que passar essa reta, né? Aqui eu até procurei aqui, né, um gráfico que tinha justamente essa curva de indiferença com a reta, eu não encontrei nesse capítulo, mas seria, né, digamos que eu tenho aqui as curvas de indiferença, onde que estaria a maximização de utilidade ou de bem-estar? Por exemplo, aqui, que tangencia essa linha de restrição aqui, ou seja, seria um único ponto, né? Então, pode ser que vocês também se deparem com questões assim. O ponto de maximização é único, por isso que tem a questão de tangência, que seria, né, aquela questão de aproximação máxima, né, que é o caso da derivada, né? Então, só resumindo aí, né, eu quero maximizar o meu bem-estar, né, eu quero sempre mais melhor que menos, considerando aqui bens bons. Se ele falasse de poluição, de drogas, de violência, óbvio, né, que isso não seria verdadeiro, né? Vocês podem se deparar uma questão dessa mais para a parte de externalidades, que envolve a questão ambiental, né, que o mais é pior, né, pior que menos, tá? Então, ele quer maximizar a sua utilidade. Diante dessas combinações, eu quero estar na mais alta combinação, ou seja, na mais alta curva de diferença, considerando, obviamente, a minha renda. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar, pelo menos, aí a essência da coisa? Lógico que, né, eu recomendo que vocês, né, estudem mais do que essa discussão aqui, tá? É mais aí um lembrete, e até para que vocês se deparam aí com uma questão aí que já foi dada no ENAD, né? Não quer dizer que vai cair exatamente dessa forma, mas, né, acaba sendo aí um treinamento para o ENAD. Tudo bem, pessoal? Deu para clarear um pouco aí, Camila, Daisy, a Evelyn, ó, o Felipe apareceu por aqui, o João Andrade, a Cati, o Pedro, né? O outro Pedro, né? O Pedro Miqueleto, tem o Pedro. Ah, até a Silene está aqui. Oi, Silene, tudo bem? Ah, eu estou sendo agraciado aqui, tá o Guilherme, tá o Miguel, tá a Silene, só o alto clero aqui, né?
Se eu soubesse somos- disso... Não, se eu Somos soubesse Daleks. disso... Se eu soubesse disso, eu Daleks. tinha treinado mais o Silene, né? Eu tinha ensaiado mais. Estou aqui no improviso, Imagina. né? A gente sabe que a gente está Muito numa bom. correria daquelas, né? Parabéns aí, parabéns e espero que o pessoal aproveite Obrigado. bastante, né? Parabéns pela iniciativa. Muito bacana. Silene, obrigado aí pela presença. E o Guilherme também. O Guilherme veio lá da administração, né? Falei, olha, Guilherme, tem a questão dos recursos naturais aqui também, da micro, né? Vim aqui aprender com você, Gilberto. Que é isso. Vamos lá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí? Eu posso passar para a próxima? A gente está um tempo meio limitado, acho que eu falei muito, né, por uma questão só, né? Vamos entrar, né? Vamos entrar justamente numa questão aí, né? Fazendo uma homenagem ao Guilherme, né? A própria Silene, né? Da questão da governança corporativa, né? Que é uma questão discursiva. Eu fiz até questão de trazer essa questão discursiva para que vocês tenham também o espírito da coisa, né? Da questão discursiva, né? E aquela questão daquele conselho, né? Conselho a gente não dá, a gente vende. Mas é algo que, assim, que funcionou comigo, né? Eu lembro da minha graduação, do meu vestibular lá, meu vestibular tinha prova discursiva de matemática, né? E na questão da matemática, integral e derivada, na minha prova do vestibular. Imagina, né? Eu estudei em escola pública. Se eu não tinha nem o básico, não sabia nem o que é geometria, imagina que eu sabia de integral e derivada, né? E caiu 2 questões, uma de integral e uma de derivada, e o que eu fiz? Eu escrevi, né? Lógico, né, que a gente tem que ter tem que agir de uma forma racional, né? Se a pergunta está se referindo a um determinado assunto, se está falando de tomate, não vou falar de banana, né? Mas o conselho é esse: escreva, por mais que você não saiba exatamente a questão, né? Você tem que abordar o contexto. Então, por exemplo, aqui, a governança corporativa. Em algum momento da vida de vocês já se depararam com esse tema, né? Ou já leram, né? Ou fizeram uma UC, tem uma UC que a professora Valquíria dá, né? Sobre governança corporativa, né? Legal, né? A Sirene coloca, né? Que trabalho agora, fica até com vergonha, né? Porque vai ser a mesma questão, né? E eu tinha que ter ensaiado, Não, né? imagina, assim, acho que até reforça porque não quero atrapalhar aqui o tempo, Não, mas são não atrapalha. abordagens, leituras que, assim, são dicas, né? Orientações de como resolver. Então, assim, desculpa se Sim, me antecipei aqui, mas o assunto sempre cai, né? Sempre cai, sim, assim. E nas sim. dissertativas, acho que vale essa diferença de Uhum. abordagens. Sim, e é legal aqui, né, que une esse conhecimento aí mais voltado para administração, mas aqui eu não vou ler o contexto, né, em razão do tempo, mas ele coloca, né, que a questão da governança corporativa, que é muito atrelado aí à questão aí de transparência, as melhores regras, né, em relação aí à transparência, em relação aos administradores da empresa, sua relação com os investidores, né? Lá na Bolsa tem um índice, né, de governança corporativa, e aqui se refere justamente que essa área de governança corporativa, ela é embasada justamente aí nos pressupostos microeconômicos, né? Quais são esses pressupostos? Um deles é o que a gente já discutiu, maximização do bem-estar. Eu, como indivíduo, eu quero maximizar meu bem-estar diante das minhas restrições orçamentárias. Do outro lado, já indo para a empresa, qual é o grande objetivo da empresa? Estou falando de empresa, né? Privada, não é governo, né? Não é uma ONG, né? Não é uma cooperativa. É justamente o quê? Maximização de lucro, né? A empresa e os consumidores, eles têm justamente esses grandes objetivos. Mas a empresa também tem a sua restrição, né? Ela quer maximizar seu lucro diante da restrição de custos. Aí ele coloca aqui nessa questão do enunciado, então sempre é bom ler o enunciado com calma, que ele coloca, né, que tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do produtor, os indivíduos são egoístas. Egoísmo em que sentido? Ou seja, eu penso em mim mesmo, né?
A empresa só pensa nela, nesse sentido que ela quer maximizar seu lucro, né? Então, o mundo é regido por interesses, né? E aqui na microeconomia são interesses, o quê? São interesses individuais, né? Que o Pedro muito bem coloca aqui, que visam seus próprios objetivos. Então, diante disso, né? Então ele coloca assim, com base na teoria microeconômica, então uma área de governança, vocês podem associar, mas é administração, né? Pode ser, né? É administração, mas é economia também, né? Com base na teoria microeconômica e nas informações apresentadas, faça o que se pede a seguir. Identifique e explique a falha de mercado que boas práticas de governança citada no texto 1 visam combater, né? Então, a gente sabe que os mercados falham, né? Um princípio lá da microeconomia, né? O mundo perfeito da microeconomia, né? Já entrando em estruturas de mercado, né? Tem a parte do consumidor, que a gente falou brevemente, e tem a parte do produtor, né? O produtor, que são as empresas, visam maximização de lucro diante da sua restrição de custo, e essas empresas, elas são agrupadas em estruturas, né, que são padrões de mercado, né? E lá na microeconomia, você tem a derivação, né, de um modelo perfeito, que o próprio nome diz, concorrência perfeita, onde você tem grande número de produtores nesse mercado, grande número de consumidores, né, que produz produtos homogêneos, e vai derivando para mercados não tão competitivos assim, que é o caso do monopólio, quando você tem um único produtor, né? E aqui ele está considerando justamente esse aspecto, né? Identifica uma falha de mercado que as boas práticas de governança, ou seja, essa questão, essa boa relação com os acionistas, com a diretoria, com o mercado, né? E tem, né, justamente uma que se fala muito em mercado financeiro, que é a assimetria de informações, né? O mundo perfeito da teoria do produtor, e entrando em estruturas de mercado, ela pressupõe que as informações, elas são simétricas. O que seriam informações simétricas, né? São informações perfeitas, ou seja, eu, como indivíduo, independente da minha renda, do meu nível educacional, da minha posição religiosa, geográfica, enfim, eu tenho a mesma informação, né? Óbvio, né, que isso é algo, né, que, né, acaba sendo uma exceção do que propriamente uma regra, né? Então, uma boa prática de governança corporativa que se busca no mercado financeiro é aumentar a transparência, né? Então, no ambiente de assimetria de informações, né, quanto mais transparentes as informações, né, lá no mercado financeiro tem um índice de governança corporativa. Para as empresas listadas na Bolsa, elas têm que divulgar balanço trimestral auditado, né, com uma auditoria externa. Você tem muitas informações de mercado, né, tem cada empresa listada tem lá, né, informações relevantes. Então, você aumenta a transparência. Outro quesito, né, além da simetria de informações, é o que se chama de risco moral. O que é o risco moral? Né? Digamos, eu sou professor, né, a São Judas me contrata, então eu mostro o meu currículo, eu coloco, né, todas as minhas qualidades, né, além ali do currículo, mas quando começa né, as aulas, eu começo a faltar de aula né, sem motivo algum, eu começo a chegar atrasado, né? Então, ou seja, o que é o risco moral? Ou seja, eu contratar um diretor, né, um empregado, e esse empregado, ele mudar a casaca, né, digamos assim, né? Ele não cumpre o seu propósito, ou seja, ele te engana, né? Ele acaba sendo aí um espertalhão, né? Então, isso é um risco moral, né? Outra questão, né, que ele coloca que as boas práticas de governança acaba impedindo é a questão do problema do agente principal, né? Então, você tem ali agente principal. Quem é o agente? Estão pensando em uma empresa grande, ou mesmo uma empresa de porte médio, enfim, né?
digamos que eu tenho uma empresa, eu vou contratar um administrador, né? Teoricamente, o administrador que, né, administra a minha empresa, ele tem mais informações do que eu, que sou o dono da empresa, né? Então, eu sou o agente, né? Quem é o principal? Desculpa, eu sou o principal, ele é o agente. E pode ocorrer, né, o que o Pedro coloca, dessa questão de interesses, ou seja, se eu estou na empresa, eu sou o diretor da empresa, e eu vou receber bonificação pelo faturamento, né? Ou eu posso fraudar, né, o faturamento dessa empresa, eu posso levar essa empresa, pelo menos no curto prazo, a ter o lucro máximo, né? E, consequentemente, receber uma bonificação, e, né, daqui a pouco eu peço demissão, a empresa vai ficar no vermelho daqui 2 anos, né? E quem vai pagar o pato é justamente o dono da empresa, né? Então, essa questão do agente principal é justamente isso, ou seja, quem está na administração da empresa, geralmente ela tem mais informação, né, do que quem é, né, o dono da empresa, né? Então, seria aí algo que a boa governança busca combater, né? E até na questão B, né, acabei não colocando a questão C, né, ele coloca assim, apresente e discuta uma estratégia adicional que possa ser utilizado para lidar justamente com esses conflitos, ou seja, conflitos de risco moral, de assimetria de informações e também de problema do agente principal, né? E aí ele coloca justamente, né, a questão do sistema de bonificação, né? Ou seja, eu dou uma remuneração maior para o meu empregado, para o meu diretor. Óbvio, ele tem que mostrar resultados mais condicionados aqui, a levar realmente essa empresa para lucros, né? Lucros efetivos, né? Justamente um controle maior, ele coloca aumento do regramento, né, da regulamentação, o mercado financeiro se fala muito em regulamentação, né? Então, criar regras, monitoramento, né? Então, aquela questão, né, lá na microeconomia, eu lembro no doutorado, tem essa questão, relação entre patrão e empregado, agente principal, você dá a cenoura, mas você dá o chicote também, né? O que seria a cenoura? A bonificação. Olha, você tem a bonificação, você vai ter 14º, caso você cumpra suas metas, entretanto, né, sempre tem um porém, você tem que respeitar as regras, tem transparência, tem que ter auditoria, né, seria um monitoramento, tá? Então, não deixar aí o agente sozinho, né? Você tem que justamente ter uma fiscalização maior, né? É uma questão bem teórica, por isso eu falo, né? Vocês, numa questão dessa, por mais que vocês não lembrem, né, que é algo talvez bem específico, né, talvez não tenha tempo, né, o que é assimetria, risco moral, agente principal, mas lembrem, né, o que é governança? O que pressupõe a governança? Transparência. Como que eu faço para evitar, ou melhor, né, para evitar essa falta de transparência e para melhorar essa transparência? Então, uma questão dessa não dá para deixar em branco. Vocês concordam comigo? Né? Dá para tirar aí um 10 ou próximo disso. Né? Então, escrevam, né? Obviamente, levando em consideração o assunto abordado. Né? Então, essa é um conselho. Tudo bem, pessoal? Se a Silene estiver por aí, pode ser complementar isso aqui também. Eu coloquei você é loucura. Mas provavelmente ela está em várias reuniões. Eu nunca vou fazer nada, vocês me contam. Legal aí. Mas eu vou explicar. Karen, o microfone está vazando áudio. O que não deu, fala que deu. Mas o que deu, você não sabe, não prejudica, porque a nota do questionário também está na nota. Ah, licença, Karen. Opa! Você vê, né, acho que essa intersecção, eu estava conversando ontem, né, a aula específica no Comex, nós falando sobre mercado financeiro e a questão, né, da governança, mas veja, com base na teoria microeconômica, né, e nas informações apresentadas, faça o que se pede. Então,
primeiro esse respaldo, né, teórico, é a É. referência teórica. Então, importante assim, não precisa ser uma resposta extensa aqui, né, mas que seja direta, né, então, identifique e explique falha de mercado que boas práticas de governança citadas no texto 1 visam combater. Então, a gente imagina aqui, vou pegar o exemplo que eu citei com o pessoal, né, mercados, quando a gente pensa em mercados incompletos, ou até mesmo para mitigar externalidades, né, negativas, mas o que visa a governança corporativa? Foi o texto que ele colocou ali, né, a transparência de mercado. Então, você tem que ter ali o pilar da transparência, da equidade da informação. E a gente estuda isso em setor público também, né? Então, quando a gente está vendo lá as falhas e embasamento da teoria microeconômica, justamente, bom, né, quando a gente estuda lá no... Vou pegar o exemplo do que veio aqui na minha cabeça agora, uma outra possibilidade, é o Jean Piaget, né? Então, ele lista lá, bom, quais são as falhas de mercado, né? Então, dentro da teoria microeconômica, quando a gente está estudando ali as falhas, né, aqui se enquadra tipicamente o mercado incompleto, né? Então, legal. O que eu posso, né, prezar pelo zelo aqui da informação, né? Transparência, boa prática, você tem que ter uma estrutura. Então, você vai listando ali questões administrativas, mas com fundamento microeconômico, né? Ali, de novo, tá? Acho que é um ponto, não tenho a resposta pronta aqui, né? Desculpa, eu só perdi o dado da tabela aqui, né? Só vou subir um pouquinho. Não, da tabela eu nem coloquei, Silene, assim, para economizar tempo, né, eu me restringi aí na questão A e na B, né, a Tá. coloca justamente assim, identifique e explique as falhas de mercado, né, que as boas práticas de governança corporativa busca combater, né, e aí ele coloca, né, a letra B, né, qual seria uma estratégia adicional para que você minimize esses problemas, né, de falta Conflito de agência. Sim, conflito de agência. E aí, acho que é bem direto mesmo, né? Eu pensei na tabela, porque acho que tem outra questão que eu posso até depois compartilhar contigo, que cai sobre governança, que fala do nível 1, nível 2, aquelas classificações das empresas listadas na Bolsa, que é justamente volta nesse patamar aqui da teoria microeconômica. O que eu estou tentando mitigar aqui em termos, né? A questão aqui da falha de mercado, tá? Por isso que eu pensei aqui na tabela. Mas discuta, né, apresente uma estratégia adicional que possa ser utilizada para lidar com a existência de conflito de agência nas corporações citadas no texto 2, tá? Então, talvez aqui o texto 2 já traz elementos, legal, você tem que instituir, né, estrutura corporativa, conselho, você promover, assim, estou pensando aqui do lado administrativo, aí se o professor quiser complementar, mas a divulgação de resultados, você tem que ter uma governança para isso, a divulgação de resultados. A regulamentação, por exemplo, por que eu tenho que todo final de exercício fiscal, 30 de março, as empresas listadas na Bolsa têm que prover lá seu relatório anual? Isso tem a regulamentação do mercado, a CVM. Então, veja, dentro quando a gente estuda lá, né, finanças públicas, o livro de Jean Piaget, tem exatamente a regulamentação, né? Então, o que isso visa mitigar, né? Justamente essa questão da simetria da informação. Então, se você põe esses exemplos aqui, ó, apresente e discuta uma estratégia adicional, veja, eu estou estabelecendo uma questão de falha de mercado, eu estou dando respaldo teórico, né, da teoria econômica, eu estou colocando, né, o agente regulamentador, que no caso é o CVM, que está provendo o quê? Uma padronização das informações do mercado para garantir a equidade e transparência. Matou, né? Então, acho que é bacana a gente, né, que vê que lá a questão ENAD, por si, retrata uma realidade de mercado ali, né? É o corporativo, né? E então, mesmo assim, que você não saiba exatamente, né, Silene, aquelas palavrinhas que eu falei, risco moral, assimetria de informação, talvez seja algo mais fácil, né, de lembrar, né? E problema de agente principal, se vocês derem esse exemplo, né, que a Silene coloca, aqui também tem que respeitar, né, a Silene coloca muito bem essa questão, né, você tem um número de linhas restrito, né, não dá para você fazer uma redação aqui na discursiva, né? Então você tem que ser bem objetivo realmente, né, nessa questão. E a dica que você deu, né, Gilberto, essas palavras-chave, anota no caderno ali, né, pega ali e vai anotando. Então, a questão 1, eu tenho que focar na questão microeconômica, teoria, bacana. E é legal citar, às vezes, legal não, acho fundamental, perdão da palavra, colocar aqui, bom, segundo Jean Piaget, que retrata, sabe?
Acho Sim, bacana sim. isso, porque isso reforça e qualifica, né, o pedido da questão. E a segunda, assim, minha humilde contribuição de verdade, Gilberto, né, acho que você é o maior proprietário aqui dentro Que da isso, UCERA, pensando de que micro, isso. Tá com todo aprendendo. respeito de verdade, algumas situações aqui da questão 2, né? E a questão 3, depois eu passo para você aí essa outra de Uhum. governança, que era justamente por que que a Bolsa hoje tem lá essa Lista, né? listagem exata de governança Uhum. corporativa. Então, é isso que o professor quer falar. Ah, legal, obrigado. O Guilherme também levantou a mãozinha. Oi, É, Guilherme. Boa noite, pessoal, tudo bem? Finalmente resolvi aqui o microfone. Gilberto, se você me permite, eu queria falar umas bobagens aqui sobre o tema também, assim, Claro, só fique à queria atrapalhar vontade, um pouquinho Guilherme. só. Não, eu só ia dar Não, uma que dica um isso. pouquinho mais leve para ele, para os docentes, né? Porque assim, essa Uhum. temática de governança, ao mesmo tempo que é uma temática que às vezes assusta em virtude da sua abstração, em virtude da sua complexidade, por outro lado, também é um dos temas mais fascinantes, não à toa, é exaustivamente explorado em séries e filmes, né? Então, na Verdade. hora que os alunos estiverem com dúvida em relação a esses temas, lembra de séries e filmes que veja sobre isso. E aí, para você se lembrar de alguns princípios básicos, né? Como você colocou, como a Silene colocou. Então, a questão de transparência, qual que é a vantagem disso? Proteção de dados. Questão de Uhum. governança empresarial, em alguns princípios, vai ser similar à governança de gestão de políticas públicas, né? Qual que é o benefício para os agentes, né? Para os stakeholders da transparência? Mas não só isso. Então, a gente tem que falar de responsabilização, a gente tem que falar de prestação de contas. Então, por exemplo, eu sou fã daquela série Succession, que assim, é uma aula de governança familiar ali, ou de, às vezes, de bons princípios, às vezes de péssimos princípios de governança familiar. Então, assim como tem Successions, tem aquela Suits, tem vários os filmes do Wall Street, né? Então, eu tenho certeza que nessas horas surge essas inspirações. Porque como a Silene lembrou bem nessa questão da teoria da agência, né, o conflito da agência, é um dos vetores principais aí de conflitos, seja lá onde for. Né? Mas pronto, já falei aqui meus 20 Ah, centavos, atrapalhei a legal. aula, já está Ô, Guilherme, registrado. não, obrigado aí pela contribuição. Eu gostei que, né, lembrando aí da cenoura e do chicote que eu falei, né, que lá tem uma teoria lá que eu até já esqueci já, é muita abstração, mas coloca justamente isso. Primeiro você vem com a cenoura e depois o chicote, né, que seria essa regulamentação, né? Eu acho que eu vim com o chicote e o Guilherme veio com a cenoura, né? Queria, olha, ver um filme, né? Ele veio com a questão da leveza, talvez me falte um pouquinho, Guilherme, dessa questão dessa leveza, mas tem que ser mesmo, você tem que se espelhar aí em séries, né, em noticiário, né, que vai trazer justamente aí respaldo para responder uma questão tipo essa. Uma questão tipo essa não dá para tirar zero, a gente tem que, né, dá para resolver e resolver bem, né, para tirar uma boa nota. na Bom, linha do professor Guilherme, né, dos filmes, Prenda assim me for capaz, A Grande Aposta, cara, verdade. tem um monte aí que problema de transparência da informação, né? E Uhum. fraude financeira. É, Enfim, graças a Deus tem o Guilherme que traz leve, porque a gente realmente, né, talvez eu amei. tenha Só essa que visão meio economista, né, meio Não, só queria falar, notícias pessoal, ruins. que os economistas aqui são grandes atores também, que é tudo previamente combinado, é tudo estratégia do tira bom, tira mal. Gilberto é um fofo, olha, né, a quantidade de dicas que Nem ele dá. tanto, né, Guilherme? Ultimamente não fui, né? Mas, mas eu prometo que eu voltarei a ser. Né? Bom, vamos continuar aqui, gente, porque o nosso tempo é meio curto. Agradeço a Silene, o Guilherme, aí pela contribuição, né? E vamos lá, uma questão que eu achei bem tranquila, né? Mas faz parte aí, né? É uma questão, esqueci exatamente aqui qual é NAD, né? Mas que traz justamente a questão de elasticidade, né? Que é um conceito tanto que envolve teoria do produtor, que acaba abarcando aí o que a gente estava falando de governança também, mas teoria do consumidor, né? Então, o que seria essa elasticidade? Seria um nível de sensibilidade, né? E a elasticidade não mais importante, eu diria, mas mais usual, né? E até mais compreensível, é a chamada elasticidade preço da demanda, que é muito utilizado na área de marketing também, né? Na área de comportamento do consumidor, né? Se aumentar o preço de um produto em 10%, né? O que vai acontecer com a demanda? Né? Tem lá a teoria clássica da demanda, que
funciona realmente, né, à medida que o preço aumenta, no caso geral, a quantidade demandada diminui, né? Obviamente, vai depender aí do tipo de mercado, da essencialidade do produto, né? E essa questão envolve justamente essa elasticidade preço da demanda, né? Por exemplo, se eu aumentar 10% o preço do produto, qual será o comportamento da demanda? Vai reduzir a demanda em 10%, vai reduzir em 5%, vai reduzir em 15%. Vai depender, como eu falei, do tipo de mercado, né? E aqui ele coloca justamente essa questão, né? A elasticidade tende a ser maior quando, né? O que seria elasticidade maior, né? Quando se fala de maior elasticidade, ele tá querendo dizer que esse mercado, né, ele acaba sendo mais insensível em variação do preço, ou seja, né, é inelástico. Quando fala mais ou maior elasticidade, quer dizer que é um mercado mais inelástico, né? Então, ele coloca justamente essas questões. Olha, a elasticidade tende a ser maior para carnes em geral do que para carne de frango, né? O que vocês acham, né? Onde que eu tenho um nível de sensibilidade menor, né? Quando eu tenho maior elasticidade, eu tenho um nível de sensibilidade menor, né? Por exemplo, a tendência é que a carne, né, de frango seja mais elástica do que a carne, né, as carnes em geral, né? Aqui, ó, para a gasolina no curto prazo, do que a gasolina no longo prazo. Vocês acham que a gasolina no curto prazo é mais elástica ou menos elástica? O que quer dizer isso? Se aumentar a gasolina agora, né, a gente vivenciou aí uma gasolina aí a R$7. O que vai acontecer com a demanda? Se eu aumentasse em 50% o preço da gasolina hoje, né, eu tenho meu carro, né, qual vai ser o nível de sensibilidade? Ou seja, qual vai ser o impacto na demanda? Vai cair 50%, vai cair 80%, né? Ou vai cair 25%? Que vai cair, vai, né? Mas qual vai ser esse nível de sensibilidade, né? Então, pensando aqui no mercado de gasolina, ele tende a ser, né, mais inelástico no longo prazo, né? Ou seja, eu tenho meu carro, eu não posso substituir meu carro agora. É só vocês lembrarem, né? Produtos que têm substitutos próximos, eles são mais elásticos, né? Produtos que têm menos substitutos próximos, eles são mais inelásticos, são bens mais essenciais. Então, pensando na gasolina, né? Tem um exemplo lá no Pinkick que ele coloca, no curto prazo, eu não consigo trocar de carro. Ou, né, em tese, pensando na média, dificulta essa troca de carro. Então, a tendência é que a minha demanda caia menos no curto prazo e mais no longo prazo, né? Lembrando aqui que eu estou querendo saber qual nível que eu tenho um nível de elasticidade maior, né? Então, olha, eu tendo a ter uma elasticidade maior no curto do que no longo prazo, né? E agora, olhando aqui, né? Então, aqui eu teria menor sensibilidade no curto prazo e maior sensibilidade no longo prazo, né? A questão E, ela envolve, né, a questão relacionada a produtos do setor de bebidas, do que para os produtos de higiene pessoal. O que vocês acham? Qual o nível de sensibilidade maior? As bebidas ou higiene pessoal? O que eu trocaria, né? O que eu diminuiria? O que eu seria mais sensível aqui? Seria em termos de consumo de bebidas ou higiene pessoal, né? Lembrando aqui que ele coloca a elasticidade tende-se maior, né? Tem que ser maior justamente nesse aspecto aqui, olha, né? Em comparação à higiene pessoal, né,
O setor de bebidas, eu sou mais sensível. Se tiver um aumento nesse mercado de bebidas, a tendência é justamente eu cortar, né? Porque tem muito aquela característica, né? Até relembrando aqui, que aqui fala elasticidade preço da demanda, mas tem relação justamente com também a elasticidade renda, né? O que seria a elasticidade renda da demanda, né? Seria justamente esse nível de sensibilidade da minha renda dada uma variação da demanda, né? Digamos que eu tenho um aumento do preço desse bem e nesse bem e esse produto ele é considerado supérfluo, né? Então olhamos aqui, olha, a elasticidade renda da demanda é maior que 1, quando eu me deparo com uma característica dessa, eu enquadro o meu bem como bem de luxo ou supérfluo. É o primeiro que você corta quando você tem aí uma queda de renda, por exemplo, né? E neste aspecto aqui, a gente tem que levar em consideração isso, né? O que eu tenho uma sensibilidade aí maior. Opa, pulei a questão aqui, né? Obviamente que eu tenho um nível de sensibilidade maior para, né, para produtos de bebidas em comparação à higiene pessoal, porque é um bem essencial, né? Olhando aqui a gasolina no curto prazo, eu não tenho como trocar, então ela é mais inelástica, né? Então não tenho como ter uma elasticidade maior neste caso, né? Ó, para colégios de ensino médio, em comparação aqui a colégios também privados de língua estrangeira. Qual que é mais essencial? Então, sempre lembrar disso. Colégios privados ou de língua estrangeira? Óbvio que língua estrangeira seria um conhecimento adicional, mas, né, digamos, se eu tenho um preço, se eu tenho uma elevação do preço, eu tendo, né, a tendência é justamente eu cortar nesse item considerado um item de luxo, né? Então, lembrando sempre isso, né? Quando se fala de elasticidade maior e tem essas questões, né, essas exemplificações, vocês têm que lembrar que quanto mais essencial é o bem, mais é inelástico, ou seja, menos sensível eu seria em relação à variação de preço, ou seja, menos eu trocaria esse produto. Aqui ele está perguntando qual teria maior elasticidade, ou seja, aquele que eu tenho uma menor sensibilidade, que eu trocaria de uma forma mais, né, digamos assim, menos, não seria em relação a um nível que, né, sem sofrimento, mas seria algo menos essencial, né, a palavra correta. Tudo bem, pessoal, isso aqui, né? Então, sempre lembrar disso, essencialidade, tá ok? Deu para entender mais ou menos? É um pouquinho teórico, mas, né, se trazer um pouquinho para a prática, eu acho que dá para responder sim. É só pensar, né, nessa questão de essencialidade. Tudo bem, pessoal? Vocês estão bem calados aí, só o Pedro, que está aí participando bastante. Está dando para pegar, pelo menos aí, pessoal, os conceitinhos? Tudo bem? O Sávio também está falando que está tudo bem. Então, vamos lá, né? O tempo urge, né? Mas vamos discutir aí uma última questão, já que a gente está falando de elasticidade, né? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Justamente essa, né? Até coloquei aqui, né? Ela mostra, copiei e colei, tá meio ruim de enxergar, né? Mas ele mostra justamente a questão da elasticidade, preço da demanda, né? E a questão relacionada à receita. Espera aí, pessoal, deixa eu só pegar a chamada, senão eu vou esquecer, né? Sou mestre em fazer isso. Espera aí, deixa eu só pegar lá no WhatsApp, que o Miguel gentilmente me passou aqui. Pessoal, aqui é a lista de presença, tá? Dia de hoje. Então, por favor, aí, vocês assinem aí essa lista de presença, tá? Todo mundo visualizou aí a lista? Opa, meu WhatsApp aqui compartilhado. Vamos lá, né? Vamos para essa última questão aí, para a gente
fechar pelo menos essa questão de elasticidade. Então, aqui uma relação entre elasticidade e preço da demanda, né? Obrigado, Guilherme, boa noite aí. Valeu mesmo, obrigado aí pela participação. E também aqui relacionado à receita total, ou seja, qual o impacto de um aumento, no nosso caso aqui, de um aumento no preço em relação à receita total, ou seja, se eu aumentar o preço do produto, né, teoricamente, né, o que é receita? Preço vezes quantidade, ou seja, se eu aumentar o preço, né, a minha receita total vai aumentar? Vai depender, né, aquela questão clássica do economista, né? Então, ele coloca justamente aqui, né, que eu aumentei o preço do produto de 2 para 2,40, né? E a minha quantidade demandada cai, né? Anteriormente, quando era R$2, eu consumiria 4, agora eu consumo 3, né? Então, ou seja, aumenta o preço, eu diminuo a minha quantidade. O que vai acontecer nesse mercado, né? Eu vou ter aumento de receita, eu vou ter diminuição de receita. Primeiro, para que eu responda isso, eu vou ter que resolver justamente, né? Opa, aqui já dei até a resposta para vocês. Eu vou ter vou ter que resolver, né? Qual a característica desse mercado, né? É uma elasticidade preço da demanda elástica, ou seja, um aumento do preço do preço do produto vai impactar muito na minha receita, ou seja, vai cair a minha receita. Se for menos inelástico, ou seja, eu posso aumentar o preço, digamos, um medicamento, né? Posso aumentar o preço do medicamento, mas a quantidade demandada não vai cair tanto assim. Então, vou aumentar a minha receita, né? Então, é nessa linha. Então, primeiro, que vocês têm que resolver essa questão, essa formulinha que eu coloquei. Depois eu vou compartilhar isso para vocês, né? Mas é só jogar na fórmula. Aqui está Q1, o que é Q1? A quantidade inicial, né? Que aqui ele fala 4. Qual que é a quantidade final, né? Desculpa, isso não. Q1 é a quantidade final, gente. Deixa eu ver aqui, que ele está falando Q1, Q0, né? Aqui, não, é isso mesmo. Q1 é a quantidade final, Q0 é a quantidade inicial. Então, vai ser, né? Q1, 3 menos 4, dividido por Q0, que é 4, ou seja, vai ser 1 menos 1/4, né? Elasticidade sempre é valor em módulo aí, é negativa, mas em módulo. Então, vai dar 1/4 dividido por qual que é o preço final. 2,40 menos 2, que é o preço inicial, dividido por 2, preço inicial. Então, é bem tranquilinho, pessoal, isso aqui, né? Evelyn, eu vou passar de novo aqui. Aparece que preciso permissão. Miguel, você sabe nos auxiliar Espera aí aqui? que eu vou mexer ali no... Ah, legal. Qualquer coisa, né? Deixa eu ver se o Miguel consegue. Qualquer coisa, a gente baixa aqui da frequência da sala. Ah, foi, Miguel? Você coloca aqui para mim, Miguel, por favor? Não, tem que compartilhar de novo, não, né? Bom, tá aí de novo, Evelyn. Bom, e aí, né? Eu jogo aqui nessa formulinha, eu acho aqui uma elasticidade aqui, 1,25, tá, gente? Né? Eu já fiz aqui, depois vocês fazem em casa, né? E 1,25 eu tenho uma demanda que chama elástica, ou seja, se eu aumentar muito o preço, a minha receita cai, né? Então, só que rapidamente aqui, né, a questão correta, né? Opa, bom que eu deixei aqui, né, que eu não lembrava. Era a letra D, né? Porque o que fala a letra D? 2 e 3 são corretas, né? É um caso de alta sensibilidade, né? Quando eu tenho uma elasticidade maior que 1, coloquei essa tabelinha para vocês, no nosso caso deu 1,25, você tem uma alta sensibilidade, ou seja, você tem um aumento do preço, vai reduzir a sua receita total, né? Então, isso que fala nesse item, né, na questão, no item 2. E a 3 coloca, né, a 2, aliás, né, coloca, o sinal da variação da receita total será o mesmo que a quantidade demandada. Justamente, porque a receita total vai cair, né? A quantidade demandada cai, porque eu tenho um mercado altamente sensível, né? Que eu tenho um mercado elástico, né? Consequentemente, a minha receita total cai
a minha quantidade demandada também cai, tá? Então, se eu aumentar o preço para, né, no caso aí de 2 para 2,40, a minha quantidade demandada caiu, né, de 4 para 3. E eu cheguei ali por essa fórmula em uma elasticidade maior que 1, consequentemente, tanto a receita quanto a demanda terá o mesmo sinal. Tá ok, gente? Obrigado, Miguel, né? Eu acho que eu também vou ter que ir, né? Eu acho que o pessoal tem compromisso, senão eu até ficaria aqui mais um pouquinho, né? Para resolver essas questões. Mas, né? Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado lá, Miguel. Vai fazendo comparecendo lá. Obrigado aí pela ajuda aqui. Pessoal, assim, né? Isso aqui é bem um começo, né? O nosso tempo está bem limitado, vocês sabem disso, né? Eu peço que vocês aí se dediquem, como eu falei, né? Eu vou compartilhar esse material aqui com vocês, tá? Depois eu tenho um arquivo aqui com as respostas corretas, tá? Eu compartilho com vocês. E peço que vocês se dediquem aí a estudar, né? Busquem lá as provas, os gabaritos, e vão treinando, gente. Acho que, né, aquela questão, prova discursiva, as questões discursivas, não dá para zerar, tá? Dá para escrever, por mais que você não saiba exatamente né, a palavra da questão, mas dá para discorrer, sim, sobre o tema, tá, gente? Obrigado aí. Eu também vou para o boletim, o Miguel já foi, para abrir a sala. Obrigado, gente. Obrigado, Silene. Desculpa, gente, e a correria, né? Acho que eu atropelei um pouquinho no final, mas o nosso tempo é muito escasso, né? A economia discute escassez, e aqui acaba sendo essa representação, né, da realidade. Obrigado, Silene, Sávio, Deise, o Pedro, obrigado a todo mundo, o Alex, o Alex é de Santo Amaro, né, Alex? Se eu não estou Ô, professor, enganado. que saudades de vocês aí. Vi várias carinhas conhecidas aí que a gente... Legal, né? Você viu? Tinha mais professor do que aluno aqui, né, o Alex? A Karen, a Evelyn, né, a Ariana, a Ana Beatriz, muita gente boa aqui, gente. Tchau, tchau, gente. Eu tô indo lá também, que eu tenho projeto agora. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau, hein? Um abração. Até, gente. Depois eu compartilho isso aqui para vocês, tá? Tchau, tchau.